Hoje, o Glam vai falar de um assunto que a gente conhece muito bem, as tendências. Para isso, eu convidei a diretora de tendências do Style Site, Camila Toledo, e o escritor e jornalista Ronaldo Bressani. Além disso, você vai saber mais sobre o ICAT, o padrão de estampas que invadiu as passarelas e a decoração, com a blogueira Lucila Torqueto. E ainda, dicas preciosas de como acampar com estilo com o empresário Christian Fuchs. Esse é o Glam! Camila, a tendência agora é ir atrás das tendências, né? A gente vê as pessoas enlouquecidas com esse assunto. O que é tendência? A gente chama isso de Zeitgeist, que é uma palavra em alemão que significa o espírito do tempo. Então, na verdade, é você absorver essas grandes novidades, esses grandes desejos que a pessoa ainda nem sabe que vai ter, para você conseguir ir lá na frente e já se antecipar a eles. Existe o mainstream. O que é o mainstream? É a avenida principal. Então, a tendência seriam as estradas vicinais que querem chegar a essa avenida principal, mas não sabem onde é a avenida principal. De onde vem essa tendência? Quem coloca a tendência e quem segue? É o ciclo do pop. Então me explica. O ciclo do pop é o seguinte: primeiro você é cult, depois você vira hype, depois você vira pop, e depois você vira trash. Depois você vira cult de novo. Qual que é a diferença entre tendência e modismo? Tendência é lá no futuro. Então, o que o estilista está hoje estudando para daqui a 3 anos estar no mercado é algo que o consumidor comum não está preocupado. Mas já modismo é uma coisa que ele já deseja. E eu percebo muitas vezes que o mainstream, em vez de apresentar coisas novas ou coisas diferentes que o leitor ou o público, o espectador, enfim, está acostumado a ver, ele vai procurar as mesmas coisas. Tem cada vez um distanciamento cada vez maior, assim, do mainstream para essas pequenas tendências que são fragmentadas. Então você vê aparecerem micro tendências assim em microblogs como o Twitter, assim, e de repente elas somem, assim. Hoje muita moda começa na rua e depois vai para a passarela. O grande exemplo são as sandálias gladiadoras. São sandálias de jovens classe média na Europa que iam realmente nesses festivais de música com essa sandalinha super confortável e de repente a gente vê numa loja de luxo uma gladiadora podendo custar quase que $1.000. Hoje o moleque grava um negócio no quarto dele, joga no YouTube e no dia seguinte ele vira um fenômeno. Agora, esses fenômenos são curiosos, porque não dá para saber se essas coisas vão realmente durar. Eu achei ótimo uma tendência que a mídia tentou implantar nas pessoas, que é o mix de estampas. Você lembra disso? As pessoas não sabem. Eu achei ótimo elas baterem o pé. A gente não sabe misturar estampa. E não rolou. Por isso que a tendência, a gente fala que é igual uma onda. Tem tendências que vão explodir e aquelas que vão embora. Uma onda que estourou nas passarelas e no mundo da decoração foi a padronagem de estampas ICAT. Quem conta pra gente sobre essa trama especial é a blogueira Lucila Torqueto. Agora teve uma onda, de estampas mais tribais. E então eu acho que o ICAT ele veio com tudo por causa disso, porque é uma coisa que está acontecendo nas passarelas e a gente consegue reproduzir e é uma coisa que também chega na decoração. Então eu acho que esse é o motivo pelo qual o ICAT explodiu. As cores da estampa tem muito a ver com o Brasil. É uma estampa alegre, é uma estampa que ela se faz, Se não me engano, eu vi alguns vestidos e saias usando a padronagem ICAT. O ICAT ele é um tecido milenar, mas ele tem bastante na Indonésia. Eles têm um trabalho anterior à tecelagem bem interessante. Esse é um dos motivos pelo qual eu adoro o ICAT. Antes de preparar a trama, os artesãos eles fazem uma reserva de cor nos fios. Eles passam outro fio em cima desses nós e tingem o tecido. Depois eles tiram, o tecido seca, eles tiram essa reserva de cor e o desenho já está ali nos próprios fios. Como ele é feito à mão, a metragem é muito pequena e o valor do metro quadrado é muito alto. Então hoje é bem fácil a gente encontrar esse tipo de tecido que ele está estampado, que possibilita a gente forrar uma poltrona, forrar um sofá, revestir uma parede, um ambiente inteiro.
eu acho que é uma ousadia bem-vinda, que é você renovar, assim, transformar a tua casa sem necessariamente desembolsar uma fortuna. A gente está num ambiente em que ele está nas 4 paredes e no sofá, e não ficou over. Joga uma almofada nos mesmos tons, fica bom, funciona. Eu tô misturando 2 listras e um tecido estampado. Então, pra gente perder um pouco o medo de apostar em estampas ousadas para casa. Como é que funciona essa busca de tendências? Eu sou diretora de tendências do Style Site, que é um serviço online que fica com sede em Nova York. A gente traz isso, essa parte mais de vanguarda, mais conceito, 1 ano e meio antes dos desfiles realmente acontecerem. Nós temos uma rede de correspondentes no mundo inteiro, recolhendo informações de rua, de uma feira, de um evento de música, indo numa exposição de arte, alimentando todo esse conteúdo. Porque, por exemplo, até um livro que foi lançado com um assunto específico pode causar uma febre mundial, por exemplo, o Crepúsculo. Existem as pessoas que são antenas da raça, né? Elas percebem o mundo. Assim. Captam melhor. Elas percebem que tem alguma coisa acontecendo e outras pessoas não perceberam ainda. Tem uma capa da Realidade, da revista Realidade, em que na capa tem o Chico Buarque, o Caetano Veloso, o Paulinho da Viola, o Gilberto Gil. Tem uns 9 artistas ali, os caras têm todos 20 anos, sabe? Eles iam participar ainda do festival da Record, sabe? Uma coisa... E aí o repórter, que acho que era o Narciso Caliri, ele falou, vamos colocar esses caras na capa da revista. E assim, esse cara viu aquela tendência e virou realidade, tanto é que esses caras estão aí até hoje, né? Aí eu fiz uma coisa parecida na Trip, assim, na revista Trip. A gente procurou mapear esses caras. Aí tem lá o Ganjamin, o Hélio Flanders do Vanguard, a Thalma de Freitas, a Cel, o Tata Aeroplano. Todos esses artistas, eles tocam uns com os outros. Eles assim. colaboram, Eles colaboram, assim. É sempre uma turma de pessoas que lançam alguma tendência. Esse é capital na história do mundo, assim, na história das vanguardas, né? Essa análise de tendência ela é muito nova. Não tem 10 anos que o mercado, não só a moda, mas agora o mercado entendeu que é importante ver tendência. Porque antes só o mercado financeiro se preocupava com a tendência, porque é um mercado muito rápido. E agora outros mercados, como a área automobilística, de tecnologia, agências de publicidade, estão atrás desse serviço que a moda já absorve. Você tendo esse olhar lá adiante, você consegue antecipar e estar no timing correto do desejo do consumidor. Hoje no Glam eu estou batendo um papo sobre as tendências com Camila Toledo e Ronaldo Bressani. Camila, no cinema e na literatura se diz que todas as histórias já foram contadas. O que muda agora é como se conta essas histórias. Você acha que na moda é a mesma coisa? Não, eu não acredito nisso, porque a gente tem um futuro aí gigante pela frente para ser desbravado. Quando começou o milênio 2000, todo mundo parece que ficou meio perdido. E a gente viveu 10 anos de releitura, não é verdade? Foi mesmo, a releitura de todas as décadas do século passado, né? Foi incrível. Eu acho que existem ciclos na cultura, né? Então você vê, por exemplo, nos anos 60, né? Todas essas transformações, né? Na música, no comportamento, na literatura e no mundo inteiro. Foi uma coisa muito, parece orquestrada, assim, né? Eu acho hoje que a gente vive uma espécie de remix daquela época dos anos 60, sabe? A gente acredita que a partir de 2013 que vai vir muitas tecnologias novas. A gente finalmente tem a coragem de pôr o pé no futuro. Vai ser possível com o designer ir para frente do computador, criar objetos super intricados, que é quase impossível fazer por mão humana e pelas máquinas já existentes. E essa impressora ligada nele vai conseguir reproduzir o que ele desenhou. A gente chegou no auge da tecnologia. Camila, o ser humano, ele sempre foi louco por novidades ou esse é um mal, digamos assim, do homem contemporâneo? Eu acredito que pode ser um mal do homem contemporâneo, porque hoje a gente vive numa velocidade que ninguém mais aguenta. A gente recebe quase que 5 e-mails por segundo. O iPhone tem vários aplicativos que estão vermelhos lá e recebendo informação de tudo quanto é forma. Então a pergunta é, até quando a gente vai conseguir viver nessa velocidade extrema? E para quem já quer ir na contramão do mundo agitado, o Glam foi atrás de dicas para aproveitar a natureza acampando com estilo. O empresário Christian Fuchs mostra como.
Acampar acho que é o jeito de você estar mais perto da natureza, mais integrado com pouca coisa. As pessoas têm essa imagem que acampar você precisa passar frio, você precisa passar fome, etc. Mas não necessariamente é verdade, né? Você sabendo armar uma barraca num lugar correto, não num curso de água, porque se chover, sua barraca vai inundar. E outras técnicas, você acaba curtindo muito mais e você acaba tendo mais tempo de prazer em vez de mais tempo de roubada, né? Então você conseguindo trazer algum conforto que você acha necessário para dentro da natureza, não tem coisa melhor, né? A técnica de acampar, na verdade, é a estrutura onde você tem mais contato com a natureza e é que te permite gastar menos dinheiro, ser mais barato, você pode prolongar as suas férias, né? Na cultura europeia, você já tem dentro da própria cultura o pessoal aproveitando a natureza, saindo para caminhar com muito mais frequência do que a gente vê aqui no Brasil, infelizmente. Essa cultura está crescendo bastante. Há uns 10 anos atrás deu um boom. Com esse aumento desse turismo, na verdade, tem mais gente indo para a natureza desfrutar e é óbvio que você tem mais possibilidade de poluição. Então a gente tem que ter na cabeça uma preocupação de deixar o lugar do jeito que a gente encontrou. Então a gente desenvolveu um banheiro portátil, por exemplo, para você levar tudo que você produziu de volta para casa. Qualquer atividade na natureza você está gerando impacto, não tem jeito. Mas a gente tentar reduzir ao máximo isso aí. Surgindo agora umas novas tendências como o glamping, que seria acampar com glamour, com luxo, né? Então tem a grande vantagem de uma pessoa que está acostumada com hotel, ele vai ter praticamente o mesmo luxo que ele tem num hotel, ele vai ter num acampamento com muito menos impacto à natureza. É bacana que você está abrindo os olhos das pessoas para uma proximidade maior com a natureza. O que a gente precisa tomar cuidado, eu diria que você não necessariamente precisa de todo esse luxo. Felicidade, ela está perto do simples, não perto do você ter um monte de coisa. Acender uma fogueira, fazer um cafezinho na fogueira, fazer sua refeição na fogueira e ficar contemplando o céu, simplesmente, só isso. Camila, qual é o perfil das pessoas que são as lançadoras de tendência? As lançadoras de tendência não têm medo de arriscar, não têm medo de mostrar quem elas são e trazer um estilo completamente novo. Já as seguidoras, né, na verdade, são grandes admiradoras. Não tem nada de errado em você ser seguidora. O ideal é que você se inspire nessas lançadoras de tendência, consiga adaptar isso para o seu próprio estilo, é você não ser falsa, é não você tentar ser quem você não é. Ronaldo, você acha que é possível uma pessoa que não siga nenhuma tendência? Olha, existem pessoas que não seguem tendências, elas são os artistas. Os artistas criam as tendências, né? Elas têm um universo particular tão rico que elas seguem o próprio universo particular. Todo mundo me pergunta, mas a gente vai olhar todo mundo a mesma coisa, vai sair todo mundo igual? Não, porque o olhar do artista, do estilista para aquilo é único. Ele tem que olhar as listras e falar, bom, eu tenho que ter listra na minha coleção, isso é importante. Mas como eu posso transformar isso para a minha marca, para a minha própria identidade? Esse é o grande barato, assim, da análise da tendência. É você tornar aquilo pessoal.